Os inimigos da memória são um contexto bastante heterogêneo de situações ou contextos que são perturbadores da cognição. Na busca por um aumento da performance cerebral, identificar e retirar esses elementos da vida das pessoas é um passo fundamental. O modelo terapêutico agregado pela medicina funcional, em busca da causa raiz dos adoecimentos e dos problemas de saúde, tem na memória talvez um dos seus exemplos mais importantes de aplicação. A memória, ela pode ser perturbada por inúmeros fatores diferentes. Doenças do corpo, substâncias químicas que a pessoa ingira, hábitos de saúde inadequados, inúmeros outros fatores podem estar na raiz de um mau índice, de uma dificuldade de memória. Buscar esses fatores se tornou uma necessidade premente na atualidade. A memória, assim como a inteligência, não é apenas um fator genético, inato. A pessoa pode nascer com diferentes graus ou tendências, habilidades para esse ou aquele, para aquela prática, uma inteligência maior ou menor, mas se ela trabalhar isso, desenvolver isso, ela consegue aumentar a sua memória. Ela é um índice que pode ser transformado ao longo da vida. E a medicina funcional agregou muito esse conceito de aumento da performance cerebral. Nós podemos modificar um padrão de memória a partir de vários fatores ambientais e hábitos de vida. A educação é um fator muito importante além da genética. Uma pessoa que estuda, que cria novos conhecimentos e usa o seu cérebro ativamente, ela vai reforçar a sua força de memorização. O cérebro é o nosso grande registrador de informações de memória. As lembranças todas são recordadas dentro dessa estrutura cerebral. Dessa forma, é impossível nós imaginarmos uma pessoa com problemas de memória e um cérebro perfeito. E o cérebro, ele é um órgão que está dentro do corpo, ele não vive isolado. Tudo o que acontece no organismo humano afeta a saúde cerebral. Então, uma pessoa com uma doença física, obviamente, vai ter também prejuízos a longo prazo na sua saúde cerebral e, dessa forma, a memória. Então, talvez um dos primeiros aspectos que nós devamos olhar na busca por uma proposta de aumento da performance cerebral é um rastreio muito grande das condições de saúde dessas pessoas. As duas principais causas de amnésia, perda de memória patológica, são as demências, a demência de Alzheimer e outras, e o álcool. O álcool é o primeiro fator que eu gostaria aqui de destacar a respeito desse problema. Todos nós temos a imagem na mente daquele amigo lá que um dia tomou um pileque, e no outro dia ele esqueceu do que fez, do que falou, ou até mesmo de lugares por onde andou, ou com pessoas com quem esteve. O álcool, numa intoxicação aguda grave, pode perturbar gravemente a memória. A pessoa no outro dia fica lá como se fosse de ressaca assim, e esqueceu de grande parte das situações que viveu na noite anterior. O problema é que mesmo em situações de um uso do álcool um pouco mais controlado, o próprio beber socialmente pode interferir negativamente na saúde cerebral. Grandes autoridades hoje em saúde de cérebro têm apontado as interferências do uso do álcool nos sistemas lá cerebrais. Ele vai agir nas redes circuitárias do cérebro, vai criar perturbações na produção de substâncias químicas neurotransmissoras e criar interferências cognitivas. O álcool, mesmo em doses baixas, ele pode afetar muito a saúde cardiovascular, afetando a saúde do coração e do cérebro. As pessoas, via de regra, se preocupam com a intoxicação do álcool em termos do fígado. Mas o fígado, ele é o terceiro órgão que é afetado pelo álcool. O álcool, primeiramente, afeta a saúde do coração. Ele pode levar a arritmias, a problemas de batimento, problemas na circulação miocárdica. O segundo é o cérebro, criando problemas cognitivos, problemas afetivos. E só quando esses dois órgãos já estão bastante afetados que o álcool vai acabar dando problemas de hepatite, gordura no fígado,
e outros problemas, né, hepáticos mais graves. Então, se eu ficar esperando uma pessoa começar a ter alterações hepáticas para me preocupar sobre o uso nocivo do álcool, eu vou estar perdendo um tempo precioso. Pois o primeiro órgão a ser afetado pelo álcool é o coração, o segundo o cérebro e o terceiro o fígado. Além disso, o álcool, mesmo em doses baixas, ele pode lesar a microbiota intestinal. A microbiota intestinal são as bactérias amigas que habitam o nosso intestino. A Organização Mundial de Saúde considera elas um órgão virtual do organismo humano, tamanha a sua repercussão. Elas produzem substâncias químicas indispensáveis para a imunidade, elas trabalham em parceria com o nervo vago, que faz a conexão do eixo intestino-cérebro. Então, como o álcool é uma substância tóxica para essas bactérias, o seu uso crônico vai levar a um processo de disbiose e vai criar interferências na capacidade de memória do cérebro. Portanto, essa é uma substância que pode ser considerada atualmente um inimigo da memória, assim como outras drogas de abuso, como o tabaco. O tabaco foi muito tempo visto como uma substância que poderia ajudar na memória, na concentração, pois a nicotina interage lá em receptores cerebrais colinérgicos do cérebro ligados à memória. Mas hoje nós sabemos que por sua ação oxidante, pela sua ação inflamatória, por todas as perturbações químicas que o álcool leva na saúde cerebral, na circulação até os neurônios, ele é um perturbador da memória. Da mesma forma, a maconha, a cocaína, os alucinógenos, são todas substâncias que criam interferências graves na cognição e que vão então repercutir na memória. Pensar-se sobre isso, na busca por uma vida mais saudável a respeito daquilo que é ingerido em termos de substâncias químicas, é talvez o primeiro pilar a respeito dessa luta contra os chamados inimigos da memória.